Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 7 de março. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Resultado sobre veto à lei dos royalties do petróleo sai hoje. Câmara aprova o orçamento de 2013. Votação no Senado está marcada para 12 de março. Comissão de Assuntos Econômicos irá avaliar anualmente o sistema tributário brasileiro. E senadores aprovam voto de pesar pela morte do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Agora, no Senado em Dia. O resultado da votação do Congresso sobre os vetos da presidente Dilma à lei de partilha dos royalties do petróleo será divulgado hoje. A votação ocorreu em cédula de papel e, por isso, ainda está sendo contabilizada. Quem traz as informações sobre o assunto é o repórter Hermes Coelho, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. Foram mais de 4 horas de discussão durante a sessão do Congresso. E a votação, como você disse, foi feita em cédulas de papel, o que fez com que o resultado só saísse hoje. Mas os representantes dos estados não produtores já saíram comemorando, acreditando na vitória. Os detalhes da sessão você confere agora na reportagem de Dante Ascioli. As novas cédulas com os 142 dispositivos do veto e as urnas de votação estavam prontas para a sessão do Congresso, assim como os argumentos a favor e contra as partes retiradas da lei dos royalties pela presidente Dilma Rousseff. O que está no mar pertence à União, pertence, portanto, a todo o povo brasileiro, deve ser partilhada para todos os estados, todos os municípios. Os royalties de campos já contratados pertence aos estados produtores. O Rio de Janeiro não pode abrir mão de royalties de campos já contratados. Mantido esse princípio, toda negociação é válida. Representantes dos estados produtores levaram ao Palácio do Planalto uma proposta de acordo. Os vetos à lei dos royalties seriam mantidos e, em troca, os estados não produtores receberiam um adiantamento. Preservam-se os contratos já firmados, protegendo os estados produtores. Mantém-se o percentual da União, sem mexer nele. E os estados não produtores recebem antecipadamente os royalties dos campos novos, que só começariam a entrar nos seus cofres daqui a 6 ou 8 anos. Portanto, é uma solução em que todos ganham. Em outra frente, senadores do Rio de Janeiro e do Espírito Santo entraram com um novo mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir a sessão. Eles argumentam que o presidente do Congresso deveria ter convocado uma reunião específica para dar conhecimento do veto aos parlamentares. Mas o Supremo não decidiu sobre o mandado de segurança. Quando o presidente do Congresso abriu a sessão... Se houver tumulto, eu vou suspender a sessão, tá vendo? Para ganhar tempo e tentar esvaziar a sessão, parlamentares dos estados produtores apresentaram uma série de questões de ordem, que são dúvidas sobre a condução dos trabalhos legislativos. Presidente, eu submeto a Vossa Excelência 2 questões de ordem. Faço questão de ordem com base no artigo 33 do Regimento. Mas o presidente do Congresso rejeitou todas elas e manteve a votação. Nós vamos passar a fase seguinte da sessão. Ordem do dia. Na tribuna, parlamentares apresentaram argumentos contra e a favor dos vetos. Não pode uma lei federal distribuir essa receita de um estado para outros estados da federação. Quem é o produtor de petróleo aqui? O território do Rio de Janeiro termina ali na praia de Copacabana. O senador Lindbergh Farias questionou o tempo dado a cada parlamentar para a discussão da matéria. Vossa Excelência tem a palavra para discutir a matéria. Se Vossa Excelência disser que é 5 minutos, eu vou me retirar. Não. Esse está aqui no regimento. Como o presidente não ampliou o tempo para 20 minutos, parte da bancada dos estados produtores deixou a sessão. Se a derrubada dos vetos for confirmada, a distribuição dos royalties fica assim. A participação de estados produtores cai para 20% e dos municípios para 15%. Estados não produtores passam a receber, em vez do atual 1,75%, 21% dos royalties, o mesmo percentual para as cidades que não produzem petróleo. O dinheiro vem da arrecadação de tributos de empresas do setor petrolífero. Os estados produtores avisam que vão recorrer à justiça. Tão logo seja promulgada a derrubada do veto,
nós iremos ao Supremo Tribunal Federal. Nossas ações já estão prontas. Apenas para ir ao Supremo é preciso aguardar a publicação da derrubada do veto, porque isso instrui a ação direta de inconstitucionalidade. Além disso, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o orçamento para 2013 e o Senado marcou sessão para votar o texto na próxima terça-feira. O relator da matéria, senador Romero Jucá, acrescentou alguns pontos ao texto final, entre eles a garantia de aumento a determinadas categorias do funcionalismo público. Junto com o relatório, nós estamos apresentando um adendo que tem 9 itens. Esses itens são, sobretudo, a regularização dos servidores a respeito do aumento depois de agosto, as categorias que fizeram um acordo em dezembro do reajuste de 5% para este ano, a mudança de fontes de financiamento de receita para possibilitar a desoneração fiscal em mais de 20 bilhões de reais. Portanto, nós estamos possibilitando a diminuição de impostos, o reforço de algumas bancadas que não tinham ficado sendo atendidas na média do orçamento dos últimos 3 anos, que nós reforçamos as bancadas. Nenhuma bancada está sendo atendida menos do que a média. Nós fizemos esse reforço também. E nós estamos atendendo também um acordo feito com os democratas e com o PSDB e retiramos do cálculo da saúde uma série de itens que tinham sido colocados dentro do cálculo do PIB da saúde. O Senado ganha um instrumento de combate à guerra fiscal. Um projeto de resolução aprovado nesta quarta-feira dá poderes à Comissão de Assuntos Econômicos para avaliar anualmente o sistema tributário brasileiro. O sistema tributário nacional envolve o conjunto de impostos, taxas e contribuições de todo o país, além das normas que definem como os tributos são cobrados. A resolução, aprovada em plenário, determina que um grupo de senadores da Comissão de Assuntos Econômicos produza um relatório anual sobre o funcionamento do sistema. Os parlamentares poderão solicitar informações e documentos aos órgãos dos 3 poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Depois de aprovada pela comissão, a análise do material vai para instituições como Presidência da República, Câmara dos Deputados e governos estaduais. No momento em que o país debate exatamente a sua estrutura de tributação, o aparelhamento da CAI para a realização de uma tarefa que decorre do imperativo constitucional é medida extremamente salutar. O Senado tem a prerrogativa hoje de buscar elementos para estabelecer relatórios para atacar esse problema que é tão danoso para a economia popular brasileira, que é a guerra fiscal. Na sessão desta quarta-feira, os senadores também aprovaram a indicação dos nomes que vão compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado. Os titulares são, pelo PMDB, Sérgio Souza, Valdir Raupp, João Alberto Souza e Romero Jucá. PT, Wellington Dias, Ana Rita e Aníbal Diniz. PSDB, Mário Couto e Ciro Miranda. PTB, Gin Argelo. PR, Antônio Carlos Rodrigues. PP, Ciro Nogueira. PDT, Assir Gurgax. DEM, Jaime Campos. PSB, Lídice da Mata e PSD, Sérgio Petecão. O plenário também aprovou por 45 votos a 19 a recondução do professor Luiz Moreira Gomes Júnior para o Conselho Nacional do Ministério Público. A recondução foi pedida pela Câmara dos Deputados, a quem coube a indicação. Ainda no plenário de ontem, os senadores aprovaram um voto de pesar pela morte do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Os requerimentos pedindo a homenagem foram encabeçados pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores, Ricardo Ferraço, e pelo senador Randolfo Rodrigues. Chávez, que lutava contra um câncer e passou por tratamento em Cuba, morreu na última terça-feira aos 58 anos. Ele foi eleito 4 vezes presidente da Venezuela e governou o país por 14 anos seguidos. Fomos todos nós, brasileiros, surpreendidos por essa notícia no dia de ontem. Pelas relações que mantemos com a Venezuela, por tudo que representa a Venezuela nas relações com o nosso país e para a nossa região, pela liderança que desenvolveu e desempenhou o presidente Hugo Chávez,
julgo ser absolutamente meritório e necessário que o Senado da República possa, de forma institucional, apresentar os seus votos de condolência e pesar à população da Venezuela. Que possa o povo venezuelano superar as dificuldades e possam eles, até oposição e os chavistas, realizarem um processo democrático exemplar nesses próximos 30 dias e possa o povo da Venezuela elevar o grau de democracia, de desenvolvimento econômico e social. Trata-se de um grande líder da nossa região, da América do Sul, e que transformou-se num homem do mundo, jogando um papel muito destacado para o seu país e para a América do Sul. Eu não posso me associar ao pesar pela morte de alguém que, no campo político, representa tudo aquilo que eu abomino. Tudo aquilo que eu abomino. O senhor Hugo Chávez é um liberticida, foi um liberticida. Atacou as liberdades democráticas na Venezuela. Sufocou a oposição. Castrou a liberdade de imprensa. E jogou o país numa profunda crise. Um voto e pesar significa um ato de solidariedade ao morto e a um povo que é amigo nosso. E a um povo que estabeleceu e estabelece relações de solidariedade com o nosso povo, com o povo brasileiro e com o governo brasileiro. O senador Randolfo Rodrigues foi designado como representante do Senado brasileiro no funeral de Hugo Chávez. E a presidente Dilma Rousseff, que representará o Brasil na cerimônia, decretou luta oficial de 3 dias no país. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. O primeiro item na pauta da Comissão de Agricultura é o projeto que cria a política de desenvolvimento sustentável do Cerrado. O objetivo é proteger a região e as comunidades. Na Comissão de Relações Exteriores, 6 indicações de embaixadores começam a ser analisadas hoje. São os novos representantes do Brasil junto aos governos do Timor-Leste, China e Mongólia, Armênia, Hungria, Argentina e Colômbia. A Comissão de Direitos Humanos também se reúne nesta quinta-feira, daqui a pouco, às 9 horas. Os integrantes vão discutir as diretrizes para o plano de trabalho do biênio 2013-2014. A comissão que analisa a medida provisória 595, a chamada MP dos Portos, realizou a 4ª reunião para discutir mudanças no texto. Os portuários ameaçam entrar em greve se o governo não fechar um acordo até o dia 15 deste mês. Na reunião desta quarta-feira, os trabalhadores portuários, na maioria do Sudeste brasileiro, pediram mudanças no texto da medida provisória. Uma das reivindicações é a proibição de contratos temporários. Existia na Lei 8.630 o artigo 45, onde proibia a contratação de trabalhador temporário. E nós temos que retomar esse artigo para que não tenha precarização da mão de obra, para que não desfigure a questão do direito do trabalho do trabalhador. E um detalhe, o risco que isso tem é a questão de você ter várias contratações temporárias e você precarizar a mão de obra. Um dos pontos mais polêmicos é a continuidade do órgão gestor de mão de obra, o OGMO. A entidade é responsável pela contratação de trabalhadores avulsos nos portos públicos e privados. Às vezes, nas discussões que a gente vê, parece que são os trabalhadores que gerem o OGMO. Não é, são os operadores portuários. Quanto mais evoluídos as relações de trabalho, melhor será o funcionamento dos OGMOs e a utilização do trabalho avulso nas atividades portuárias, que é fundamental e é essencial para esse casamento do vínculo com o trabalho avulso na questão econômica. A senadora Cátia Abreu, que é contra a manutenção dos OGMOs nos portos privados, anunciou que vai pedir informações à Receita Federal sobre a dívida previdenciária desses órgãos, no valor de 120 milhões de reais. Eu só peço que a Receita Federal, através do Ministério da Fazenda, possa nos informar se isso é real e que passivo é esse. Os trabalhadores também se manifestaram contra o fim do Serviço Público de Segurança nos portos. Fizemos diversos cursos para poder exercer essa função. E agora, a Guarda Portuária, estão querendo acabar com a Guarda Portuária e para botar que lá. O porto não é uma simples movimentação de carga, que é interesse dos empresários que estão... Não, é uma questão de segurança nacional. Esses que estão aqui, de fato, contribuíram com, primeiro, a discussão de mérito e, segundo, sugestões
altamente pertinentes de serem consideradas pelo relator e pelo relator revisor. Pela manhã, o presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu representantes de vários sindicatos, entre eles os trabalhadores portuários, que pediram agilidade e garantias nas negociações da medida provisória 595. Estamos achando que essa negociação está muito devagar. A pauta nossa, que era para ser cumprida até o dia 15, provavelmente não será. Então os portuários decidiram ontem à noite uma paralisação de 24 horas no dia 19. Não ouvimos nem que está andando devagar, nem que eles iriam fazer uma paralisação no dia 19. Ao contrário, ouvimos de que eles estavam na mesa de negociação, eles sabem, porque participaram da votação do plano de trabalho, de que nós não teremos como. É humanamente impossível, é regimentalmente impossível votarmos o relatório da comissão antes do dia 3 de abril. Portanto, todas as colocações de forma responsável, de forma ponderada, foram discutidas com a classe dos trabalhadores e de uma forma absolutamente franca. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.